Essa, na minha humilde opinião, é a chance de ouro para Luiz Ricardo. O SBT parece que finalmente acordou e notou que esse homem merece um programa de auditório. Uma pena que não é um programa para poder chamar dele, né? Mas é um formato clássico, porque vocês sabem que o SBT está passando por um processo aí de resgate de vários programas clássicos. Não é só o Viva a Noite que vai voltar, teve o Topa Tudo por Dinheiro, uma série de formatos, Porta da Esperança, né? E é a ideia de fazer o SBT voltar àquela ideia de ser um canal raiz, né? Emissora popular, porque em 2024, vocês sabem bem, isso tudo foi escondido, ocultado, no intuito de modernizar a programação ali, sabe? Colocando coisas que não tinham nada a ver com a emissora. Então o canal tem feito isso. Então depois de trazer de volta esses sucessos, como Aqui Agora, está no ar nesse momento aí da programação do SBT, que está com risco de sair do ar, porque está em temporada especial, o show do Milhão, o show de Calouros, o canal está preparando aí um retorno do Viva a Noite, isso mesmo, e o comando desse programa aí está sendo cotado para Luiz Ricardo, atual apresentador, como vocês sabem aí dos sorteios da Telecena, né, do Baú da Felicidade, ali, diversos programas, né, da liderança e capitalização do Grupo Silvio Santos, mas não é só o Luiz Ricardo que vai apresentar, tudo um destaque para ele, porque muitos fãs e SBTistas também, e até pessoas de fora que não acompanham muito o SBT, já de muito tempo, comentam, poxa, o SBT não vai dar quando um programa para o Luiz Ricardo, pô, ele merece tanto um programa próprio, o próprio Luiz Ricardo também, uma vez, ele já chegou a comentar isso, que queria, né, um programa para ele ali, porque ele tem essa coisa, né, de apresentar, de auditório, mas além do Luiz Ricardo, o filho do Gugu, que é o João Augusto, né, Liberato, também está sendo considerado aí para o papel. Então os dois iriam comandar ali o programa, porque o João ele não tem experiência para essa parte televisiva, então talvez pode assim dizer que é uma herança, né, o fato de estar o filho do grande apresentador ali no ar, igual tem o caso do João Silva, que comandou quando o Faustão estava na Band, lá o programa junto com ele. Então, assim, para não colocar uma pessoa diferente, né, colocar o filho para dizer assim, não que o João Augusto seja uma pessoa ruim, seria ruim no palco. A gente não sabe, nunca viu ele apresentar nada, mas dizem as informações aí do Gabriel de Oliveira, lá na coluna Canal D, do Jornal Dia, informação dada por ele aí. O Luiz Ricardo, que já tem experiência, né, com televisão, estaria ali junto com o João Augusto Liberato, filho do Gugu, para poder estar ali comandando o programa juntos os dois. As informações aí informam que o programa ele pode ser exibido nas noites de sexta-feira, tá, no lugar da Cine Espetacular, né? Uma sessão de filmes que é exibida naquela faixa, só que originalmente o Viva a Noite era aos sábados, aí muita gente não sabe. Ele teve 10 temporadas, tá? Foi exibido na década de 80, entre 82 e 1992, tá? Todas comandadas por Gugu, e era aos sábados, era nas noites de sábado. E aí se ele voltasse agora em 2025, ele seria às sextas-feiras. Possivelmente até no mesmo horário que foi exibido aquele programa do Benjamin Bach, aquele Tudo Nosso, né? Aquele programa louco, que é uma mistureba de Pânico, com legendário, não sei que programa que era aquele que diziam que não tinha roteiro e que não deu certo, fracassou. Então eu acredito, isso aí já é um chute meu aqui, né? Não é uma coisa assim confirmada, que talvez eles coloquem ali o programa nesse mesmo horário, nas noites de sexta-feira. Mas o Viva a Noite clássico era exibido aos sábados com o Gugu. Muitas pessoas assim acham que ele começou já com o Domingo Legal. Não, explodiu com o Domingo Legal. Não, ele apresentava antes muitos outros programas, não só o Viva a Noite, mas também o Sabadão, uma série de clássicos, porque o Silvio Santos deu essa oportunidade para ele, que ele era um office boy, e o Silvio deu essa oportunidade para ele, e até antes o Silvio via o Gugu como um substituto dele, né? Tanto que, só que aí quando teve aquela polêmica do PSC, anos depois, isso ficou um pouco de lado. E aí depois quem assumiu o lugar dele agora é a Patrícia Bravanel. Muita gente até esperava que era o Celso,
mas a Patrícia acabou herdando aí esse espaço e está comandando o programa do Silvio muito bem. Mas o Viva a Noite é um clássico e ele, na década de 80 e 90, tinha quadros assim variados, né? Quadro de humor, tinha competição, participação de famosos, era um Viva a Noite mesmo, um programa animado, é uma coisa que falta na minha concepção hoje em dia na televisão e contrariava totalmente a ideia de que muitas pessoas achavam quando eu disse de que o Gugu tinha começado no Domingo Legal, né? Porque as filmagens que as pessoas veem assim quando tem homenagens, né, ao Gugu, ou até quando tem assim a repetição de alguma coisa, não tem muitas coisas, muitos filmes, né? Fitas da época do Viva a Noite. Não que o SBT não tenha preservado isso, que o SBT tem um acervo muito grande, mas eles não usam muito isso, usam mais da época do Domingo Legal, que ficou muito assim enraizado, né? Muito marcado a época do Gugu no Domingo Legal. Mas ele já tinha comandado outros programas, Viva a Noite, o Sabadão, TV Animal, né? Muitos programas aí passaram na batuta do Gugu. Ele iniciou a sua trajetória em vários clássicos e conquistou, sem dúvida alguma, ali o público. Em 2007, o SBT tentou ali Silvio Santos, 2007, que era um ano também que o SBT estava ali com crise, né, demissões. Nós chegamos a comentar aqui no canal também essa semana sobre as demissões, né, as crises que o SBT passou. Tem muitas pessoas que acham que o SBT estava sendo com crise agora, mas sempre passou. E aí, em 2007, o canal chegou a tentar trazer o Viva a Noite de volta, só que não com o Gugu, a cantora baiana Gilmelândia, porque o Gugu já estava fazendo Domingo Legal, então seria muito confuso você ver ele apresentando dois programas. E aí, com a cantora Gilmelândia, em 2007, o SBT tentou trazer esse formato, só que a experiência foi muito curta e ficou no ar ali entre março e dezembro de 2007, acabou não tendo um sucesso assim como o clássico teve. Inicialmente exibido nas noites de sábado, o programa depois, muita gente não sabe disso também, ele acabou sendo transferido para as tardes do mesmo dia, depois de algumas mudanças ali. No seu primeiro ano, o Viva a Noite foi exibido às terças-feiras e dividido em várias partes, porque era um programa gigantesco, ele dava um sucesso. Naquele tempo, você não tinha tantos programas na televisão, ainda mais na TVS, que estava começando ali. Então, tendo como apresentadores Gugu Liberato, o Ademar Dutra, Paulo Lopes, Paulo Barbosa e Jair Jobim. O programa contava com a presença de músicos e exibição de games entre casais, trazendo um formato diversificado. Pouco tempo depois, após algumas mudanças no formato, Gugu tornou-se o único apresentador. Depois, posteriormente, o programa continuou com a direção do Romero Salles e também do Roberto Manzoni, né, o famoso Magrão, que também dirigiu o Domingo Legal durante um tempo. As gravações aconteciam no antigo Teatro Silvio Santos, onde a emissora realizava todos os seus programas de auditório, né? O Silvio fazia ali gravações não só o Viva a Noite, como também antes de ter o CBT da Anhanguera. Isso foi bem depois. Tudo era gravado no Teatro Silvio Santos, na Vila Guilherme, e também ali foi... E também tinha muita enchente, era um lugar que quando chovia, o SBT passou por grandes problemas ali. Eu lembro de ver fitas, né, o pessoal mostrando, eles mesmos, né, noticiando, né, o próprio incidente, que não é muito normal, comum você ver uma emissora, assim, quando acontece um problema interno, ela divulgar o próprio problema. Mas eles tiveram esse problema, passaram por essa enchente aí grave, inundou todos os estúdios lá, e eles filmaram na época do Aqui Agora, fizeram a reportagem, acompanharam tudo. A partir do dia 12 de março de 83, o Viva a Noite foi fixado aí nas noites de sábado e aí se consolidou, porque ele era exibido terça-feira, não tinha assim uma data certa, né? Era exibido em vários momentos. Como eu disse, como o SBT estava crescendo ainda, TVS naquele momento, né? Não tinha nem ainda, já tinha o SBT, porque o SBT entrou em 2081, a concessão. Então, mas como estava tudo ainda se estabilizando, né? Os primeiros anos do SBT ainda como televisão própria, então eles tinham vários horários ali em exibição do Viva a Noite, porque eles estavam ainda montando toda a grade, creio eu, na minha concepção. E aí ele foi fixado nas noites de sábado e se consolidou como um dos maiores sucessos clássicos do SBT, com a apresentação ali do Gugu.
ele se tornou, né, um fenômeno, consagrou Gugu Liberato como um apresentador aí. E com isso, o SBT conquistava constantemente a liderança no horário, tá? Competia na época com o Supercine da Globo, o Perdidos na Noite também, e o Viva a Noite tornou-se popular por vários quadros, brincadeiras, números musicais e concursos como o Rambo Brasileiro, né? Tinha também o Sonho Maluco, onde fãs mandavam cartas ali pedindo realização de fantasias envolvendo seus ídolos. Eu cheguei a comentar isso aqui no canal, trouxe no vídeo porque saiu a informação até da Folha de São Paulo, que o SBT está pensando em trazer de volta o Sonho Maluco dentro do programa Silvio Santos. Por enquanto, eles não colocaram em prática ainda, mas dizem algumas informações, porque eles chegaram a fazer algumas edições ali, bem pequenininhas, mas o quadro voltaria dentro do programa do Silvio Santos. E eu cheguei a fazer um vídeo aqui mostrando alguns incidentes graves, né, com artistas, porque muitos deles, muitos famosos que aceitavam, né, o desafio ali, o sonho que a fã pedia, acabavam ou em situações muito engraçadas ou em situações inesperadas, né, como o Aguinaldo Timóteo, que quebrou o dente, quebrou a costela, trincou a costela, se quebrou. O próprio Gugu, né, que teve que entrar naquele túnel lá em chamas, quase morreu queimado. Então, o Sonho Maluco era maluco mesmo, né, mas ele é o mais memorável, né, que envolveu até o próprio Gugu. Né, eu fiz aqui no canal, inclusive vocês podem procurar aqui, que tá lá esse vídeo, onde eu até assisto o momento em que ele entrava lá na antiga sede da TVS na Vila de Guilherme, naquele túnel de fogo, quase que o Gugu foi de arrasta naquele momento. O apresentador, naquele momento também, ele conta que chegou até a passar mal, né, após a experiência de ser atendido por médicos, né, em ambulância. Mas foi no Viva a Noite que o grupo musical Minuto se apresentou pela primeira vez no Brasil, após o lançamento do seu primeiro álbum em português. O Viva a Noite também foi responsável por lançar o grupo Dominó em 84. Mara Maravilha participou do elenco como repórter, ele jurava de algumas competições e ele acabou saindo do ar em 87, depois que a Globo contratou o Gugu Liberato. Muita gente não sabe disso, mas o Gugu Liberato chegou a ir para a Globo, porque naquele momento o Boni estava tentando fazer, devido ao sucesso que o filme fazia aos domingos, a Globo estava perdendo, né, tomando um banho, e a Globo naquele momento não podia perder a liderança. E aí o Boni contratou o Gugu para poder fazer o Domingão ali, era um Domingão, talvez o Domingão do Gugu, alguma coisa assim. Só que aí ele voltou para o SBT, o Silvio foi pessoalmente na sede da Globo aqui no Rio, conversar com o Roberto Marinho, porque o Silvio na época estava com um problema na garganta, estava se recuperando e ia ficar um pouco afastado do palco, e aí não tinha ninguém para poder fazer os programas dele. Então ele precisava do Gugu ali. E aí o Silvio foi lá, o Gugu chegou até a fazer cursos, fazer faculdades pela Globo, mas aí ele acabou não estreando e o Roberto Marinho rasgou o contrato, teve que ter um acerto lá, uma negociação, né, porque conta da contrato, tem que pagar uma multa. E aí o Boni chamou o Faustão e começou aquela guerra Gugu e Faustão, né, nos anos 90. Então isso é uma das coisas mais interessantes da gente comentar, porque o Viva a Noite, se retornar com o Luiz Ricardo, ou com o filho do Gugu também, ou desmerecendo ele, vai ser uma das melhores coisas que o SBT vai fazer com ele. Porque, poxa, ele só faz sorteio de telecena, só faz sorteio do baú da Fidelidade, das coisas ali, né, do grupo Silvio Santos, e eu acho que ele merecia ter um espaço ali. Eu até percebo, tenho assistido algumas vezes, assim, esperando um domingo legal, alguns sorteios que ele faz ali aos domingos, e você consegue perceber que até ele interage com o auditório, você olha e assiste assim acompanhando, que há uma troca muito grande entre ele e as participantes ali, as colegas de trabalho. Então ele merecia uma chance. Então se isso se formalizar, porque não tem confirmação oficial ainda da televisão, se isso se confirmar, vai ser muito bacana. Uma pena que não com o programa próprio, mas se ele tendo ali a oportunidade de mostrar todo o seu potencial, né, nesse formato de auditório, porque o SBT é um canal de auditório, como se fechar disso, vai ser muito interessante. E aí, para poder fechar aqui, entre o dia 17 e 21 de maio de 89, o Viva a Noite chegou a ser transferido para o domingo, fazendo parte do programa Silvio Santos, porque o programa Silvio Santos ainda não era o programa
né, como a gente tem aqui. Ele era um quadro, né, com vários formatos. Isso ficou até 2007, creio eu. E aí em 2008 ou 2009, quando o Gugu foi para a Record, que o programa Silvio Santos se tornou um programa mesmo. E aí, acho que ainda com o Gugu na Record, no SBT, e aí na sequência, o Gugu, quando foi para a Record, o programa Silvio Santos já era um programa, né, com um apresentador ali, e aí ele passou a ser exibido às 8 da noite. Mas naquele momento ainda, eram vários quadros, vários formatos dentro desse programa, que era uma maratona ali, com vários clássicos, né? Porque o SBT sempre foi o canal soberano aos domingos, então não tinha como se chamar programa Silvio Santos. Mas com exibição aos sábados, aos domingos, na verdade, do Viva a Noite, não bombou, não funcionou essa mudança, essa alteração. E aí ele retornou para o sábado em 89. Inclusive, tem uma entrevista memorável que o Gugu chegou a fazer lá no México com o Chespirito, quando o Chaves já tinha saído do ar naquele ano da televisão, lá da Televisa, e ele entrevistou o Chaves ao vivo, lá o elenco, então foi uma entrevista clássica, e ele acabou saindo do ar no dia 4 de janeiro de 92, sendo substituído pelo Comando da Madrugada, e parte do formato foi reaproveitado em 93, aí no Domingo Legal, com o apresentador e toda a equipe também foi para o Domingo Legal, e aí foi essa explosão, porque o Silvio já queria transferir o Gugu para os domingos. Ele fazia ali o programa aos sábados, e aí ele queria fazer o Viva a Noite aos domingos. Só que como não vingou, posteriormente na sequência, ele ficou no domingo e aí explodiu e permaneceu até quando saiu para ir para a Record. Então hoje o SBT está considerando esse retorno, ainda sem confirmação, e aí levanta muitas discussões, né, sobre esse possível comando do Luiz Ricardo, porque faz muitas expectativas sobre se vai ser mantido no formato original, com as competições, com as participações de famosos, ou se vai ser um formato diferente. Claro que eles vão manter toda aquela estética clássica, mas com algumas coisinhas atuais. E outras pessoas criticam, né, o SBT por estar resgatando essas coisas antigas, mas eles têm ido, né, raiz mesmo. A Daniela disse que quer voltar o espírito no formato raiz. Até tem feito isso com novelas clássicas, né? Vai voltar agora a novela Rubi na outra semana, vai ter dobradinha de mexicanas e tem surtido um certo efeito na audiência. Então isso, na minha concepção, tem dado muito certo. Então eu espero que, se concretizar essa possibilidade do Luiz Ricardo, junto com o filho do Gugu, ter um programa ali, comandar o Viva a Noite nas noites de sexta-feira ou até sábado, que seja aí um sucesso, porque o Luiz Ricardo, na minha humilde opinião, merece ter um programa próprio, né? Já merecia há muito tempo, mas eu acho que finalmente o SBT acordou. Tá dada a informação aí do Gabriel de Oliveira, da sua coluna Canal D, lá no Jornal O Dia, de que o SBT está planejando resgatar o Viva a Noite, e o Luiz Ricardo e o João Augusto, literato filho do Gugu, pode comandar. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDM-UFC, e também lá no X, BastidoresDM. Se cuidem todos vocês e até a próxima.